alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 18. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre o desenho invisível. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Explorar as formas e linhas do desenho, manusear diversos objetos, estimular a nossa coordenação e também a nossa criatividade, que isso é muito importante. Então, o desenho invisível, no começo, tá, pessoal? Ele não vai aparecer, mas depois tudo ele vai mudar num passe de mágica, ou melhor falando, num passo de arte. Você vai precisar, para essa aula de hoje, folha sulfite branca ou colorida, mas eu dou ainda preferência na folha branca, tá? Uma vela branca ou giz de cera branco, giz de cera desse que vem na caixinha, branquinho. A tinta guache, um pote com água ou um copinho desses descartáveis e também o pincel, um pincelzinho desses de sardinhas bem macias. Caso você não tenha um pincel em casa, tá, pessoal? Porque às vezes não tem em casa. Você pode utilizar uma esponja, tá? Mas presta atenção no procedimento. Você só vai poder utilizar a parte amarela da esponjinha, que funciona como um pincel. Essa partezinha aqui, ó. Eu acho que todo mundo tem em casa, geralmente uma esponjinha dessas de cozinha, que a mamãe utiliza para lavar a louça. O que a gente vai fazer? Vai recorta uma tirinha só da esponjinha. Pede para o papai e para a mamãe também ajudar nesse procedimento. Feito isso, ele fica assim, ó, uma tirinha, tá? Com essa tirinha, a gente vai pegar um grampinho desses de roupa, que a mamãe também utiliza para pendurar roupa, ou o seu responsável, e ele vai ficar um pincelzinho assim, ó, tá? Acho interessante mostrar para vocês. É uma outra dica, uma outra sugestão, né? Mas quem tiver pincel em casa, obviamente, utilize o seu pincel. Então, os materiais são o pincel, o sulfite, a tinta, a água, o giz branco. Caso você tenha também o caderno de desenho, pode ser utilizado também. Não deixa de ser uma folha. Então, qual que é o nosso primeiro procedimento para a nossa aula? Pegar a nossa folhinha branca, certo? E você vai fazer um desenho com o giz. Nessa parte, você vai ter uma ideia de como o desenho está ficando, mas você não vai poder ver, certo? Porque o giz é branco e a folha também é branca. Então, por enquanto, não está aparecendo o nosso desenho. Então, a gente vai fazer um desenho. Eu não consigo ver. Eu sei que eu fiz as minhas linhas, certo? Utilizei linhas para fazer esse desenho. Fazer mais alguns desenhos aqui. Não aparece nada, por isso que eu disse que vai ser num passe realmente de mágica. Então, quando a gente termina de desenhar, que não está aparecendo ainda nada, você vai diluir uma cor de tinta, que pode ser, no caso, a tinta guache, que é a mais comum, a pintura a dedo ou a plástica. Eu não recomendo a tinta acrílica, porque se ela cair na roupa, ela vai manchar a roupa e ela não sai mais na lavagem, tá? A tinta ela vai ficar um pouquinho mais clara, como eu diluí aqui, ó. Tenho uma cor vermelha da tinta guache. Eu coloquei um pouquinho de água, diluí essa tinta, né? Então ela ficou bem clarinha, ela fica uma misturinha, ó. Eu sei que ainda é a cor vermelha, mas ela ficou bem clarinha. Então a tinta ela vai ficar um pouco mais clara e nós vamos utilizar a técnica que é chamada aquarela. E a gente vai também espalhar com o nosso pincel ou com o nosso
a nossa esponjinha e vai borrifar gotinhas dessa super tinta líquida por cima da folha. E aí, pessoal, é que começa a mágica, tá? Vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Bem, só um pouquinho mesmo de como vai ficar o nosso desenho. O nosso desenho invisível. E depois, obviamente, ele vai ficar visível. Depois de nós realizarmos essa técnica utilizando a aquarela, certo? Aqui ele está molhadinho ainda, mas já começa a aparecer as linhas. Então, vai começar a aparecer conforme você pinta a folha toda. Aqui eu pintei só uma partezinha. E o nosso resultado vai ser esse aqui, ó. Esse daqui já é o desenho que ele está seco, né? A nossa tinta já secou, eu já tinha realizado o desenho antes. Tem mais uma outra aqui, que é o nome da prof, na letra cursiva, que também o primeiro ano com certeza vai aprender. Então, ele vai ficar um desenho bem bonito. O que era invisível, agora vai se tornar visível. Pinte a folha toda, é bem importante preencher a folha toda com essa tinta que nós diluímos em água. É importante também esperar secar e você terá o seu desenho mágico prontinho para quem sabe fazer uma exposição em casa ou fazer uma coleção incrível de desenhos mágicos e de outras cores também. Você não precisa utilizar só a cor vermelha, né? Nós temos várias cores na caixinha de tinta guache que você pode soltar a sua imaginação, criar várias cores, fazer uma mistureba que vai ficar bem lindo o seu desenho. Então eu espero que você utilize várias cores, né, em um só, e também você vai utilizar a tua criatividade, né, como pequeno artista que existe dentro de cada um de vocês. Também tem um link na descrição, que eu acho bem importante acessar esse link. Você vai poder acessar ele e vai dar umas dicas, algumas ideias de como a gente pode fazer no nosso desenho invisível. Algumas sugestões, alguns desenhos já prontos para vocês soltarem a imaginação mesmo e criarem o desenho de vocês. Cada um é um artista diferente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês se divirtam muito fazendo os desenhos de vocês e até a próxima aula.